E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vou começar mais uma aula, então. A aula de hoje, então, né, é dando continuidade ao nosso curso de Microeconomia 2. Hoje a análise, a gente já está, né, em análise de mercados competitivos, nossa terceira aula desse tópico. E hoje a gente vai tratar o preço máximo, né, a ideia de preço máximo. A gente está tratando, então, as possíveis intervenções, né, que o governo pode fazer assim no mercado, no setor, e uma delas é fixar o preço máximo, né? Como o próprio nome diz, é o maior preço que pode ser cobrado por esse produto. Então, o governo pode estabelecer isso, né, o que a gente chama também de tetos de preço, e vamos ver então quais são as motivações que o governo tem para isso e os resultados que pode acontecer, né, quando ele estabelece isso no mercado, beleza? Bora lá então. Então, a fixação de um preço máximo, né, o governo estabelece o que é chamado de teto de preço. Então, a ideia é essa, que é no teto você não pode ultrapassar o teto, então você vai chegar até um preço máximo e não é permitido, então, que as empresas venham a cobrar um preço maior que aquele ali. Pode cobrar até menos, né, mas não pode cobrar mais do que aquele nível de preço, tá? Então, ou seja, um nível de preço no qual os produtores não poderão cobrar acima dele. Dessa forma, os objetivos do governo podem ser beneficiar os consumidores, e nesse caso né? Porque a ideia do teto de preço é que vai botar um preço mais baixo, no sentido que os produtores eles não fariam isso naturalmente, mas o governo pode querer que mais consumidores venham adquirir aquele produto ou paguem menos por ele, né? Então, ele estabelece um preço fixando ele num teto, onde esse teto deve ser abaixo do que normalmente as empresas cobrariam, para que então os consumidores venham se beneficiar tendo um desconto, como digamos assim, né, ou pagando menos por aquele produto. Legal? Então, beneficiar os consumidores definindo um preço menor que o preço de equilíbrio de mercado. Então, claro, né, a ideia é que o preço de equilíbrio de mercado, o governo pode considerar que ele é caro para aquele tipo de produto, e estabelecer então um preço mínimo. O preço mínimo já aconteceu no Brasil, assim, no caso do leite, né? Existiu uma época que foi fixado o preço mínimo do leite de um produto. E por quê? Porque você quer que as pessoas consumam mais desse produto, por exemplo, né? Colocando o preço. Mas será que é isso que vai acontecer, né? A gente vai ver os resultados agora. Então, caso o governo fixe um preço acima do equilíbrio de mercado, o resultado será inócuo. Ou acima do equilíbrio de mercado, a gente vai ver que não tem muito sentido. Abaixo, tudo bem, abaixo preço de mercado, porque acima os agentes econômicos tenderão a ir ao equilíbrio, né? Eles não tenderão a querer ir para um preço maior do que o de mercado. Então, se você fixar um preço acima do preço de mercado, a tendência é que eles caem para o equilíbrio novamente. Então, só tem lógica fixar um teto de preço, um preço máximo, abaixo de mercado. Aí sim, os produtores e consumidores podem entender a querer um preço maior. Só que aí, como existe essa fixação, uma lei, né, que fixa esse preço, eles não podem. Então, a gente vai ver os efeitos que isso vai causar. Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a gente vai supor que o governo estabeleça um preço máximo e vamos colocar como hipótese inicial que ele venha fazer isso com um preço acima do mercado. Né? Esse é um erro comum, que as pessoas acham que é um preço máximo, então ele tem que ser lá em cima. Né? O que não, a gente vai ver que não tem sentido. Se o preço máximo fosse fixado acima do equilíbrio de mercado, pessoal, bom, como vocês podem ver, é proibido cobrar um preço acima desse preço, só que não há nenhum incentivo dos agentes econômicos ficarem acima desse preço. Eles vão tender, tanto consumidores como produtores, a cair para o preço de equilíbrio. Se o preço fosse fixado nesse nível do preço máximo, existiria uma oferta maior que a demanda, então não existindo demanda para essa oferta,
a tendência é que os produtores iam reduzir o preço, e à medida que reduzem o preço, aumenta o consumo, e isso vai sucessivamente até o equilíbrio, ou seja, fixar um preço máximo acima do equilíbrio é inócuo, porque a tendência é que os indivíduos voltem, né, os agentes econômicos, ao equilíbrio. Tá? Então, nesse caso, o resultado é inócuo, pois não existe interesse do consumidor ou produtor estabelecer um preço acima do preço máximo. Então, ele não tem sentido. O preço tenderá ao equilíbrio e permanecerá estável nesse nível. Tá? Então, eles vão tender a cair para o equilíbrio, reduzindo o preço máximo ao preço do equilíbrio. Então, não tem sentido fixar um preço máximo acima do equilíbrio. Só tem sentido, é o que a gente vai ver agora, fixar um preço abaixo do equilíbrio. Então, suponha que o governo estabeleça um preço máximo abaixo do equilíbrio. E, como eu falei, por que ele faria isso? Ele tem interesse que os consumidores paguem, por exemplo, mais barato pelo produto. Normalmente, quando se fixa um preço, essa é a lógica. Então, a gente vai ver os resultados disso. Né? E existem duas possibilidades. Assim. Na verdade, são N possibilidades. A gente vai pegar os casos extremos, o caso mais otimista e o caso mais pessimista do que poderia ocorrer. Tá? Desculpa. Me afoguei do nada. Então vamos começar pelo caso otimista, que é de certa forma mais simples, né? E é o que vocês vão ver no livro. Normalmente nos livros texto, a não ser um ou outro, né, que avance um pouquinho mais, eles mostram somente o caso otimista, tá? E alguns ou outros avançam um pouquinho mais. Mas vamos lá. Então tá aqui o preço máximo. Qual é o efeito primário dessa política? Qual é o primeiro efeito, né? Bom, dá para ver que a fixação do preço máximo vai levar, dado que o preço está abaixo do equilíbrio, vai levar uma quantidade demandada, dado que agora está mais barato, muito maior que a quantidade ofertada, que vai ser menor do que equilíbrio agora, a quantidade ofertada. Então já dá para ver que a gente tem um excesso de demanda, né? Tá aí. O resultado primário é um excesso de demanda. Mas não para aí, vamos ver como é que se distribui, então, o que se ganha e o que se perde, né? Fazendo aquela análise que a gente já conhece, de analisar as áreas, né? Então tá aí. Existem então essas três áreas iniciais que a gente pode avaliar. E bom, vamos ver então o que o consumidor tem de efeito com a variação do excedente do consumidor. No caso da variação do excedente do consumidor, pessoal, pode-se ver que agora ele vai pagar um preço mais baixo que o preço de equilíbrio, então ele ganha a área A. A área A entra positivamente para o consumidor. Ele ganha então essa área. Essa é a intenção do governo, né? Que ele ganhe com a queda de preço, pagando mais barato pelo produto. Só que, infelizmente, como o produto agora é mais barato, a produção vai cair para QS, da quantidade de equilíbrio, como vocês podem ver no gráfico, para QS. Nesse caso, então, os consumidores vão perder, pessoal, a área C. Tá? Aí o cara pode dizer assim, pô, mas por que a área C não é a área B? Não, porque a área B não pertence nem vai pertencer para o consumidor, ele pertencia para o produtor. É aquela região do triângulo amarelo, abaixo do preço de equilíbrio, era do produtor. O consumidor até avança a área A ali, né? Mas onde ele vai perder com a queda da quantidade é lá em cima, na área que ele tinha antes, que é aquele triângulo superior ali, né? Acima do preço de equilíbrio. Então ele perde a área C, porque agora é uma quantidade menor que ele consome. Apesar do preço ser menor, vai existir menos produtos no mercado, como tem um excesso de demanda, ou seja, tem mais demanda do que oferta, alguns consumidores vão ficar sem o produto. Então a gente não sabe ainda se isso foi positivo ou negativo para o consumidor. Como vocês podem ver, tanto pode ser positivo, se caso A for maior que C, ou negativo, ou até mesmo nulo. Né? Negativo se C for maior que A, né? E nulo se A for igual a C. Então como é que a gente sabe se o consumidor ganhou ou não? Vai depender da elasticidade desse produto. Então eu botei um quadrinho aqui rápido para vocês analisar isso. Ó, se a demanda for inelástica, pessoal, vocês podem ver com a análise gráfica que o tamanho da região C aí vai ser maior, né, do que a região A, podendo então o efeito ser até mesmo negativo. Por que isso acontece? Bom, porque se for inelástico, o que se ganha com a queda do preço é menor
do que o consumidor deixa de consumir. Por quê? Porque quando é inelástico, o bem ele é um bem essencial, lembram disso? Por isso que é inelástico, responde pouco a preço. Então, pessoal, a queda de preço não é um ganho muito grande para esse consumidor frente àquilo que ele deixa de consumir, dado ser um bem essencial. Então, por isso que ele perde uma área em C, porque o significado disso é que é um bem tão essencial que perder C tem um efeito maior do que ganhar A, do que ganhar com a queda de preço. Antes fosse, então, melhor manter o preço pagando mais para você não perder essa quantidade C, exatamente porque é um bem essencial. Isso se reflete numa demanda inelástica e isso acaba tendo um efeito de bem-estar, ou seja, a variação do excedente do consumidor é uma forma de bem-estar econômico negativa para o consumidor, ou seja, o resultado de ser maior que A e ser negativo tem um resultado negativo para o consumidor. Legal? E o caso contrário é se a demanda for elástica, como podemos ver nesse gráfico agora. Sendo elástica, aí é o contrário, é um bem supérfluo. Então, ótimo, quanto maior a queda de preço, então, mesmo que eu perca uma quantidade, não é um bem tão essencial, um bem supérfluo, eu ganho mais com a queda de preço. Então, caindo o preço de cinema, talvez, mesmo que eu não consiga lugar no cinema, tudo bem, eu vou outra hora, afinal de contas, a queda de preço vale mais a pena. Mas não é um bem tão essencial assim. Mas, dado que teve uma queda de preço significativa, então se ganha muito mais com a queda do preço do que a falta que esse produto pode fazer no mercado. Essa é a ideia. Então A é maior que C e é positivo. Então veja bem que esse tipo de política, pessoal, a de fixação de preço, não é uma política muito boa para se fazer em bens essenciais, por exemplo, bens alimentares como o leite, que eu falei para vocês, ou qualquer outro, arroz, qualquer bem assim que seja de alimentação. Por quê? Porque a falta do produto no mercado é pior do que a queda de preço dele. Então, tornar ele mais barato não vai ser algo tão bom como o fato de saber que algumas pessoas não vão consumir eles. Tá? Esse é um mercado como um agregado, então algumas pessoas vão consumir, outras vão consumir mais barato. Mas o fato dessas consumir mais barato num bem que é essencial de demanda inelástica não é tão bom. Em bens que são supérfluos, tudo bem. Afinal, mesmo que algumas pessoas não deixem de consumir esse bem, vale a pena tu entregar para uma boa parte da parcela dessa demanda um consumo mais barato? Talvez sim, porque afinal de contas não faz muita diferença se algumas pessoas deixarem de consumir esse bem. Essa é a ideia que está por trás aqui, ok? Então, continuando, pessoal. Então, dito isso, pode ser, nesse caso, otimista. Pode ser que ainda seja positivo ou negativo, inclusive, a variação do excedente do consumidor. Que seria ruim, né, se fosse negativo, porque a política, então, ela deixa de ser uma política efetiva, tá? Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Então, continuando, vamos ver a variação do excedente do produtor. Bom, o produtor, pelo menos esse é certo, esse a gente vai saber que realmente para ele é negativo, não tem para onde correr. Porque a variação do excedente do produtor, ele perde primeiramente a região A, porque o preço agora é menor. Antes ele recebia o preço de equilíbrio, agora ele recebe o preço máximo, que é menor que o equilíbrio, então ele perde essa região vai para o consumidor, né? E ele perde a região B também, porque antes ele produzia na quantidade de equilíbrio, agora ele produz menos. Agora ele produz na quantidade que é S, que é a quantidade então ofertada. Então o produtor perde A e perde B, por esses motivos que eu falei para vocês. Então fica fácil de ver, pessoal, a variação do excedente total. Vou chamar de variação do excedente total, então que é aquele saldo, né, da política no final das contas, que a gente pode chamar até de peso morto, né, que é o saldo negativo, que a gente já fez isso antes, mas vou colocar aqui também como variação do excedente total, que é a soma das variações de excedente consumidor e o excedente do produtor. Bom, vai sobrar menos B e menos C. Então, pessoal, somente A, vou até marcar aqui, ó, que o consumidor ganha A, mas quem paga, ele ganha de quem? Ele ganha do próprio produtor. Então, o que deixa de pagar o consumidor, ou que
deixa de receber o produtor, que ele perde A, é porque o consumidor ganha A. Então, é o que o ganha de desconto o consumidor. Então, é uma, digamos assim, uma troca ali daquela área ali, né? Só que é só isso também, né? Então, o consumidor paga menos, porque o produtor recebe menos, contudo, ambos perdem com a queda da produção. Então, vai ter a queda de consumo de menos C do consumidor e menos B do produtor, dando então nossa variação do excedente total, que é o peso morto então dessa política, tá bom? A gente vai ver que esse aqui ainda não é o pior dos casos, inclusive esse peso morto, ele está levando em consideração que quem consome, pessoal, são os consumidores com maior propensão a consumir. O cara vai dizer o quê? Sim, aqueles que estariam mais dispostos a pagar por esse bem são exatamente esses que estão consumindo. Então, quem mais queria esse bem, estaria disposto a pagar por esse bem, está consumindo primeiro. Então, por isso que não é tão ruim se acontecer dessa forma. Por isso que é o caso otimista. Quem está lá no mercado e consumindo esse produto, que a gente sabe que não vai ser todos os consumidores, porque tem um excesso de demanda, né? Ou seja, uma demanda maior que oferta, tem pessoas que não vão consumir. Essas que não vão consumir são as que dão menor valor a esse produto, estão menos propensas a pagar por esse produto, e quem vai consumir é aquelas que dão mais alto valor a esse produto, ou seja, tem maior propensão a consumir. Vamos ver isso melhor no gráfico. Então está aqui, caso otimista, sobre o efeito do preço máximo, considerando o menor peso morto possível. Os consumidores com maior propensão a pagar consomem primeiro. Quem são esses consumidores? São os consumidores que estão nessa área aqui. Ele ganha a área A, esse vai ser o excedente que vai sobrar agora, o excedente total, né, do consumidor, que ganhou a área A e que mantém consumindo aquela área ali, que é um trapézio ali, sabe? Descontada a área C, né? A área C ele perde. E essas pessoas que estão ali são as que têm maior propensão a consumir. Então, quem mais? Por quê? Porque pagariam mais alto, pagariam um preço mais alto por esses produtos. Porém, pagam menos agora, menos a área. Então, pessoal, por conta disso ali, ó, aquela região ali, que eu até pintei de outra cor a demanda, são as pessoas com maior propensão a consumir. Então, se isso acontecer dessa forma, significa que esse é o menor peso morto possível dessa política, é o caso mais otimista. De alguma forma, quem pagaria mais por esse bem são as pessoas que consomem esse bem, tá? Mas, e aí sempre tem um mas, né? Na prática, será que isso vai acontecer mesmo? Porque, afinal de contas, quando você deixar disponível o produto no mercado a um preço abaixo do equilíbrio, será que necessariamente quem tem maior propensão a consumir vai consumir primeiro? Ou quem chegar primeiro vai consumir primeiro? Depende, né? Se tem uma fila lá que está disposto a passar, vamos pensar nesses lugares que fazem essas políticas de intervenção no preço, quando isso acontece, existe uma fila, porque se cria uma escassez do produto no mercado, de certa forma. Isso dá para ver um exemplo mais macroeconômico de fixação de preço, como na Venezuela ou qualquer outro país, né? Que você fixa o preço de um bem, né? Mas tem falta desse, acaba tendo falta desse preço no mercado que está abaixo, digamos, da inflação. Você está tentando controlar a inflação com fixação de preço, e se vai faltar esse produto no mercado. Se o preço de mercado seria maior, você bota um preço menor, vai faltar. Então as pessoas enfrentam fila. Talvez as pessoas que estão naquela fila estão muito dispostas a ter aquele bem e vão chegar lá super cedo. Então pode ser que as pessoas que cheguem primeiro são as que estão mais dispostas a consumir. Mas pode ser que isso aconteça de um momento para outro em que quem chegar primeiro não necessariamente são as pessoas com maior propensão a consumir. Pelo contrário, pode ser as pessoas com menor propensão que nem participariam daquele mercado, não comprariam aquele bem, mas por ele estar mais baixo do que o equilíbrio, vão participar e talvez até mesmo adquirir aquele bem. Então agora é o ponto em que a gente vê o caso pessimista, né? Vamos ver então. Então, entendido esse aqui, depois a gente vai fazer um exemplo numérico. Vamos para o caso pessimista. Então, pessoal, no caso pessimista, é aquele na qual os consumidores com menor propensão a pagar consomem primeiro. Então, aquelas pessoas que nem pagariam tanto por esse bem, mas já que ele está barato, consomem primeiro. A gente vai ver que é o caso pessimista porque
ao contrário do exemplo anterior, as pessoas com maior propensão a pagar não vão conseguir adquirir o produto. Então, bora lá, botando o preço máximo aqui, temos o preço de oferta, quer dizer, temos a quantidade ofertada, que é essa, a quantidade demandada. E agora a gente tem que definir as seguintes áreas, pessoal. Primeiro é o seguinte, essa região ali onde está aquelas chaves ali, é a região em que ocorre a oferta. Então, aquela quantidade ali de 0 a QS, o 0 não está ali, mas supondo a origem até QS, é a quantidade que vai ser produzida, tá? Nesse mercado. E o que vai acontecer? Essa quantidade produzida não vai ser consumida por esses primeiros consumidores, e sim pelos últimos. Então, nesse caso, literalmente, os últimos serão os primeiros. Aqueles que nem estavam tão dispostos a consumir esse bem, vão acabar sendo os consumidores de tudo que existe desse bem, deixando nada para aqueles que estavam dispostos a consumir mais, pagariam mais até. Mas como o preço está fixado, quem chegar primeiro leva. Então, ok, vamos dar como exemplo que toda essa área aqui são as pessoas que consomem primeiro. Aí a gente tem que pintar aqui, então, da seguinte forma. Aqui, ó, onde vocês estão vendo esse efeito em roxo, nessa região aí, é as pessoas com menor propensão a consumir da demanda e que consumirão a esse preço. Então, pessoal, temos que desenhar aqui a área G, essas pessoas consomem, e se for um pouquinho mais ali, a área F também. Então tá, é essa a área das pessoas que vão consumir agora. Então como é que vai ser a variação do excedente de consumidor para nós agora? Vai ser assim, ó, vai ser o ganho da área F e G. Ou seja, o preço agora caiu e são essas as primeiras pessoas a consumir. As que tinham menor propensão a consumir, consomem primeiro. Legal? Ok. Até aí está tudo bem, a gente está falando de consumo, mas tem um porém. Esse trapézio em vermelho são as pessoas que não vão consumir mais. Então, pessoal, temos que descontar isso da variação do excedente do consumidor, porque essas pessoas estão fora do mercado, perderam o produto, tá? E a gente pode ver, porque elas pagariam um preço maior, que essas são as pessoas com maior propensão a pagar. Mesmo assim, não chegaram primeiro, a nossa hipótese é pessimista, né? Então perderam. Então a gente tem que calcular essa perda também. Vamos dividir aqui para facilitar um retângulo e um triângulo, sendo a área E e D. Então tá aí, menos D em menos E deve ser descontado da variação do excedente do consumidor. Tá legal? Vocês podem olhar e rever isso aí para tentar entender melhor, mas essa é a lógica. Depois do exemplo numérico, eu imagino que também facilite um pouco. Ok, então dito isso, aí agora as coisas são mais simples, porque a variação do excedente produtor continua a mesma que a gente calculou anteriormente. Então, a gente não muda esse cálculo, a gente mantém, porque não mudou nada para ele. Ele vai perder a área A e B, como a gente viu, tá? Tá aí a área A e B, que são aquele triângulo inferior ali. Não precisa nem marcar aqui, mas só para exemplificar, está ali marcado, ó, A e B, o produtor perde. Perde A porque caiu o preço, lembrando disso, e B porque caiu a quantidade. Para ele, não importa quem vai consumir primeiro, o importante para ele é que ele vai agora perder a área A porque o preço caiu e perder a área B porque ele vai produzir menos. Quem vai consumir primeiro ou não para o produtor não faz diferença. Então, a variação do excedente total nada mais é que a soma e desconto de tudo isso. Então, entra tudo isso, né, que é a variação do excedente consumidor mais a variação do excedente produtor, para a gente ver o que rola, assim, digamos, de peso morto. Mas a gente já pode saber, né, que essa vai ser a maior peso morto possível dessa política. Então, vai dar um peso morto muito alto, porque exatamente esse é um caso pessimista de que as pessoas que têm maior propensão a consumir são aquelas que não participarão no mercado. Então é o pior que poderia acontecer nesse mercado, esse é um extremo. Então o resultado da variação do excedente total, nesse caso, representa o maior peso morto possível dessa política. A gente pegou um caso extremo, o pior que poderia acontecer, e anteriormente a gente pegou outro caso extremo, que é o caso mais otimista do que poderia acontecer com essa política. Legal? Eu acho que com o exemplo numérico fica mais fácil
vocês entendem isso. Mas isso aqui já é uma interpretação. Aqui é um ponto que já dá uma luz de o que acontece aqui nesse tipo de política. Tá? Então vamos lá, exemplo numérico. A gente está usando o mesmo exemplo simples que a gente usou lá para o caso de imposto e subsídio, para manter, né, o padrão. Inclusive aqui, ó, lá a gente usou no imposto o item A, no subsídio o item B, e aqui vamos usar nesse nosso exemplo 2 itens, que é o C e o D. Então é muito parecido com o que está lá na lista, com os exercícios que estão na lista, para vocês seguirem mais ou menos esse padrão, tá bom? Então C, considere o estabelecimento de um preço máximo igual a 3, encontre os resultados para a hipótese otimista, os consumidores com maior propensão a pagar adquirem a oferta, que é o nosso primeiro caso lá. E D, para o preço máximo igual a 3, encontre os resultados da hipótese pessimista, os consumidores com menor propensão a pagar adquirem a oferta. Faça um intervalo entre o menor e maior perda líquida social. Então aí dá para comparar, né, com os dois resultados. Então vamos lá, então, tentar resolver esse exemplo numérico com uma exemplificação. Então está aqui, esse equilíbrio aqui a gente já calculou nos outros exemplos, é o mesmo, né? Como eu falei para vocês, já chegamos nesse preço igual a 5, quantidade igual a 20. Então vamos botar lá o preço máximo, né? E já vamos iniciar o caso otimista. O preço máximo é igual a 3, então ele vai ficar aqui, ó, no gráfico, tá legal? Bom, no caso otimista a gente só precisa de um ponto, assim, 2 pontos aqui para conseguir fechar essa questão, que é a quantidade ofertada e o preço dessa quantidade ofertada lá na demanda. Então, olha só, encontrando a quantidade ofertada, aí é tranquilo, pega o preço igual a 3 e coloca na oferta. Tá? Pegou uma função de oferta, coloca o preço igual a 3, como vocês podem ver nesse... e aí chegamos numa oferta igual a 16. Aí você coloca isso lá no gráfico. Tá? Quando vocês forem fazer esse tipo de exercício, façam já o gráficozinho do lado, vão ali numerando, colocando os resultados para vocês ir fazendo e desenvolvendo o exercício. Como eu falei para vocês, agora a gente precisa do preço, né, de demanda quando a quantidade demandada é igual a 16, igual a ofertada que está ali. Tá? Então, encontrando o preço de quando a quantidade demandada for 16. Então, pega a quantidade demandada, que é 30 menos 2P, no caso dessa equação, iguala ela a 16 e encontra o preço a esse nível. Aí é simples, né? Resolve aqui, isola o preço de um lado, constante outro, a gente vai ver que o resultado é igual ao preço igual a 7. Daí é só passar lá para o gráfico lá esse resultado. Tá aí, preço igual a 7. Aí ficou simples, pessoal. Aí é só você definir as áreas, aqui vai ser A, B e C, como a gente viu, né? A, B e C, e aí calcular as áreas que você vai chegar nos excedentes. Então é simples. A área A, você já sabe mais ou menos, já acho que nessa altura que me já pegaram a manha, né? Vai ser A 5 menos 3 vezes 16, que dá 32. B vai ser 5 menos 3 vezes 20 menos 16, que é aquele triângulo ali, né? Divide por 2, vai dar 4. E C, que é aquele triângulo mais acima, 7 menos 5. 20 menos 16 vezes 20 menos 4 também, tá? Vocês podem fazer com calma aí, vocês vão chegar nesse resultado. Aí, tendo as áreas, pessoal, é simples agora, é só achar a variação do excedente do consumidor, produtor e excedente total. A variação do excedente do consumidor, a gente viu que é A positivo e C negativo. A positivo, que cai o preço, e C, infelizmente, perde aquela quantidade demandada. Como a gente sabe que A é 32 e C é 4, temos então que o resultado é positivo. A variação do excedente consumidor, neste caso, é 28. E no caso do produtor, a gente sabe que ele vai perder a área A, porque caiu o preço que ele recebia, e B, porque agora ele produz menos. Então ele perde A, perde B. Nesse caso, sabemos que A é 32 e B é 4, então ele perde menos 36. O produtor perde muito, né? Nessa política que é feita para o produtor perder. Lembre-se que no caso otimista e pessimista, o produtor perde a mesma coisa, isso não se altera, ele sempre vai perder A e B. Não há alternância no caso dele, do consumidor, sim. Agora, a variação do excedente total, a gente pode calcular diretamente, né? Simplesmente somando aí 28 menos 36, ou pegando os menos B e menos C. Os dois casos vai dar o mesmo resultado, né?
que é menos 4 que vai dar menos 8. Vocês podem até fazer ali, né? 28 menos 36 dá menos 8 também. Beleza? Então esse calculou, e esse aí, esse menos 8, é o peso morto dessa política, né? E ela também o menor peso morto possível com essa política. Não tem como perder menos do que isso, digamos assim. Esse é o caso mais otimista, o menor peso morto que eu poderia adquirir com essa política. Por quê? Porque nesse caso, as pessoas, no caso otimista, né, com maior propensão a consumir são as que no final das contas estão consumindo esse bem, então eu tenho o menor peso morto possível. Sempre tem um peso morto, sim, mas esse é o menor possível, tá legal? No final a gente até conseguiu o efeito que queria, que é um efeito positivo para o consumidor, né? Então tem uma variação positiva para o consumidor. Legal? Bora lá? Então agora vamos ver o caso pessimista. E o caso pessimista, como vocês viram, ele tem um detalhezinho a mais, a gente precisa tomar certo cuidado nisso. Vamos lá, a gente partiu desses resultados, que a gente já tirou esse resultado que a gente calculou lá no caso otimista, então só precisamos desse resultado. Precisamos de outros, mas a priori só esse resultado aqui, o preço máximo que é dado e a quantidade que a gente sabe que é igual, ofertada igual a 16. Então a gente não precisa recalcular isso, por exemplo. Mas precisamos encontrar a quantidade demandada, porque a gente não calculou lá no caso anterior a quantidade demandada com o preço máximo é igual a 3. E aqui a gente precisa. Então, pessoal, é só pegar a quantidade demandada, passar o preço igual a 3 ali, a gente vai ter então o resultado que é igual a 24. Aí a gente passa para o gráfico, tá ali, temos a quantidade demandada com o preço máximo igual a 3. Aí precisamos, porque a gente sabe que é esse pessoal dessa região aí que vai consumir primeiro, essa é a hipótese, por isso que a gente precisa dessa quantidade aí. Aqui está o excesso de demanda, então, né? Ou seja, como eu falei para vocês, né, esse é o que vai acontecer com essa política, independente de qualquer coisa. Esse excesso de demanda é igual a 8, né? Só calcular o excesso de demanda, que é a quantidade ofertada, que é demandada, que é 24, menos 16, que é a quantidade ofertada, dá 8. Então, 8 são o número de consumidores que não vão conseguir consumir porque está em excesso, acima da quantidade ofertada. Bom, o que a gente vai fazer é colocar lá para o início isso. A gente sabe que são os primeiros que não vão consumir, aqueles com maior propensão a consumir. Então é só pegar isso, pessoal, e colocar aqui no gráfico, ó, 8. Por quê? Eu sei que de 0 a 8, aqueles primeiros consumidores com maior propensão a consumir são os que não vão conseguir consumir. Então, é para eles que o excesso de demanda vai. E o que é o excesso de demanda? É aquelas pessoas que não estão conseguindo demandar esse produto, tá? Legal? E aí, fora isso, todas as outras conseguem. Então, pessoal, a nossa área G e F, que é quem consegue consumir, está ali. O F é um retângulo, o G é aquele triângulo ali. E ali vai ser o ganho do excedente do consumidor neste caso aqui. Mas lembrando que vai ter uma perda também. Então, pessoal, os primeiros consumidores a adquirir o produto são os que realmente vão deter ele. Bom, e aqui vão ficar sem consumo, exatamente como eu acabei de falar para vocês, da origem até o 8, que é o excesso de demanda. A gente transferiu ela para o início, para dizer que esses é que não vão consumir. E ali está o retângulo das pessoas que perderam de consumir, que estão sem. E para facilitar nosso cálculo, como eu falei para vocês, a gente divide esse retângulo entre esse trapézio, né, em um retângulo, que é a área D, e um triângulo, que é a área E. Bom, para isso, para calcular isso, dá para ver que a gente precisa de mais 2 pontinhos ali nessa área D e E, né? Então, a gente precisa calcular. Então, encontrando o preço quando a quantidade demandada for 8 e quando ela for 0 na origem. Vamos ver. Quando ela for 8, é só igualar a quantidade, a equação de demanda a 8, né? Vai nos dar o preço agora que a gente vai encontrar quando a quantidade for 8. E o preço vai ser igual a 11. A gente bota lá em cima, ó. E também a quantidade demandada, qual o preço para quando a quantidade demandada for 0. Pega a demanda igual a 0 e aí encontra o preço. E a gente vai ver que o preço é igual a 15. Coloca lá em cima, ó. Tem que fazer esse cálculo, tá? Desses 2 pontos aí. E agora sim a gente pode calcular
essas áreas, F, G, D e E, tá? Então, calculando as áreas, F, aí ficou mais, agora é tranquilo que você definiu os pontos ali para poder calcular as áreas. F, então, é 5 menos 3 vezes 20 menos 8, que é igual a 24. G, que é o triângulo ali, 5 menos 3 vezes 24 menos 20 dividido por 2, que é igual a 4. A área D, que é ali em cima, aquela área vermelha, 11 menos 5 vezes 8, que é igual a 48. E a área E, que é 15 menos 11 vezes 8 dividido por 2, é um triângulo, né? Então, temos 16. Agora sim, vamos pegar os excedentes. A variação do excedente do consumidor, lembra, vai ser ganhar FG, aqueles consumidores que chegam primeiro, mesmo com menor propensão a consumir, eles consomem, então eles vão ter FG positivamente. Pode ver que G nem participava desse mercado, e F, pessoal, em parte também não participava, mas em parte sim, era aquela região, aquele triângulo branco ali, ele não é descontado porque é uma região que o consumidor já tinha, e ele ganha F também com a queda de preço, tá? Mas D e E perde, ou seja, aqueles consumidores com maior propensão a consumir vão estar fora do mercado. Então se perde a área D e E, que exatamente representa esses consumidores. Então, pessoal, se calcular direitinho, vai dar menos 36 essa área. Então a variação do excedente consumidor é negativa nesse caso. No caso pessimista, a política não teve efeito bom, porque a variação do excedente consumidor é menos 36. Bom, a variação do excedente produtor, como eu falei para vocês, nada muda para o produtor. Ele continua em relação àquelas áreas que a gente já definiu no caso anterior, ele perde A e perde B, que a gente já calculou e dá menos 36. Podemos colocar aqui no gráfico, não tem problema, é a área A e a área B, que estão mais ou menos definidas dessa forma aqui, tá? Ok. A variação do excedente total, então, vai ser o saldo, né, dessas duas variações. Como os dois têm variação negativa, vai ser menos 36 menos 66, menos 72. É o pior peso morto, como vocês podem ver. Claro, é o caso pessimista, é o maior peso morto possível dessa política. Tá aí, ó, que é menos 72. Então, como aquele foi o menor, que era menos 8, esse é o maior. Não é possível ter um peso morto maior que esse. Por quê? Porque pode ser que alguém da região D e E consoma aquela coisa toda, melhorando um pouquinho, reduzindo essa perda de peso morto, né? Então, na verdade, esse é o caso extremo, de um extremo ao outro. O que vai acontecer, pessoal, provavelmente vai ser entre menos 8 e menos 72. Um peso morto vai estar mais ou menos entre o pior e o melhor. Muito raramente vai dar exatamente o pior dos casos ou o melhor dos casos. Vai dar algo entre eles, essa ideia. Na prática, isso é que vai acontecer, né? Então, tá aí o exemplo numérico, né? O pior, o melhor. O menor peso morto possível, o caso mais otimista é menos 8, e o caso pessimista é o contrário. O pior ou maior peso morto, digamos assim, da política vai ser menos 72, quando há uma perda muito grande, porque quem não queria participar desse mercado, ou melhor, dava menos valor para participar desse mercado, acaba adquirindo, e quem dava maior valor ali na região D e E, acaba não adquirindo, como já tem o peso morto também do produtor, acaba potencializando isso, e então acaba sendo um desastre essa política nesse caso aí. Tá? Então a política do preço mínimo pode ser muito ruim se você parar para pensar. E vai estar num caso, pessoal, que ela, na verdade, vai provavelmente estar entre 8 e menos 72. Entre menos 8 e menos 72 o preço, o peso morto da política de preço máximo. Não podemos dizer que vai dar menos 8 na cabeça, ou seja, vai ser o caso otimista, com certeza, nem que vai dar menos 72, o mais pessimista. Mas é possível, claro, mas entre eles é o mais provável. Né, que entre o menor e o maior ocorra qualquer um desses valores, tá? Dentro desse conjunto aí, numa política de preço máximo. Mas há possibilidade de o próprio mercado, de alguma forma, se organizar para que esse peso morto venha a se reduzir, mesmo que ele venha a ser pessimista. E o que poderia causar isso? Bom, olha só, pode ser que aquele pessoal ali da região G, vocês estão vendo ali, ó, aquele pessoal em azul,
compre, mas como eles valorizam tão pouco, eles nem faziam parte do mercado antes que o preço caísse, né, do preço de equilíbrio para o preço máximo do A3. Eles nem participaram, então assim que eles adquirirem e sabem que outras pessoas estão dispostas a pagar mais por esse bem, elas de certa forma fazem o quê? Revendem esse bem. Se isso é possível, pessoal, olha só, o mercado negro então pode minorar os efeitos do peso morto, pode reduzir esses impactos. Então ali o G pode vender lá para o E, por exemplo, para quem mais paga. Né? Ou seja, pode existir então uma revenda entre consumidores, tá? Porque G prefere muito mais o recurso que ele vai receber do que o bem em si. E o E pode estar muito mais disposto a repassar o recurso, um pouco maior até que o preço de equilíbrio de mercado, porque esse produto não tem mais disponível. Tá? Então há essa possibilidade, isso realmente acontece na prática. E mais do que isso, pode ser que alguém que nem participa desse mercado, um intermediário, um cambista, é que venha fazer essa. E aí, claro, há uma margem de ganho do cambista que deve ser considerado, mas mesmo assim, com certeza, isso vai elevar o preço. Então, outra hipótese é essa, né? Ter um intermediário cambista, na qual ele compre de quem não valoriza tanto bem, então ele pague o preço de equilíbrio, por exemplo, e revenda com um preço mais alto que o equilíbrio para quem valoriza mais esse bem. Em todo caso, no mercado negro, o preço vai subir. Ele não pode no mercado oficial, porque ele é fixado em 3, no nosso exemplo numérico, mas nada impede no mercado negro, como o próprio nome diz, é um mercado que está à margem, né, digamos, dessas leis, e que aí sim lá o produto em paralelo, né, digamos assim, seja vendido a um preço mais alto, e aí, por incrível que pareça, ele vai acabar reduzindo o peso morto da política, ele vai acabar tendo menor impacto, porque quem não queria se desfaz e vende a um preço mais alto para quem queria. Então o produtor, de certa forma, é prejudicado, porque ele não fica com tudo que ele produz, digamos assim, né, com o valor total na venda daquilo que ele produz, porque parte vai para outros consumidores ou até mesmo cambistas que vão revender esse produto para quem mais quer esse produto. É isso que pode acontecer. Ou seja, no final das contas, esse tipo de intervenção não parece nada eficiente, né? Mas podemos dizer assim que poderá sim ter um efeito positivo para consumidores, em alguns casos específicos, como a gente viu. Bacana, pessoal? Legal? Entendido até aqui? Bom, aí eu vou deixar um exercício para vocês, que é a continuação daquele exercício que, se vocês vêm acompanhando, já fazendo, é interessante, porque agora o item C e o item D é exatamente aquilo que a gente viu aqui no exemplo passado, só que agora é com outros valores. Os valores exatos de um das listas de exercícios que eu disponibilizei para vocês. Então, para vocês até já pegarem a lógica de fazer, refaça conforme o exemplo. Vai ter alguma coisa ou outra diferente, com certeza. Eu vou deixar a resposta com vocês e aí vocês tentam chegar a esses valores, tá legal? Tem coisas que vocês já calcularam aqui que não precisa calcular, né? Se vocês já iniciaram a fazer a parte do imposto e subsídio, que é o preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio, é só fazer um novo gráfico e nesse novo gráfico ir montando o caso otimista e depois faz outro gráfico para o caso pessimista e vão montando conforme é explicado nessa aula. Legal? Então tá aí os resultados para vocês. No caso otimista, o equilíbrio vocês já vão ter e vão encontrar esses outros valores. Quantidade ofertada com preço máximo, né? Preço de demanda. Aí as variações, só com isso vocês já vão poder calcular a variação do excedente consumidor-produtor e a variação do excedente total nesse caso. Já no caso pessimista tem um pouquinho mais de cálculo, vocês viram, vocês precisam encontrar a quantidade demandada, o excedente do consumidor, o excedente de demanda, o preço de demanda, o preço de oferta, o preço de quando a oferta é zero, esses preços vocês vão ter que encontrar e aí os valores que no final vocês vão acabar encontrando, tá? Tentem fazer aí aquela coisa, se vocês tiverem muita dificuldade, se nenhum colega de vocês, vamos por escala, se nenhum colega de vocês fizeram, vocês vão consultar outro colega, olha, não consegui tal coisa. Se nenhum colega de vocês conseguiu passar, foi intransponível alguma parte,
Aí vocês recorrem à primeira instância, né? Essa primeira instância já é a primeira instância, os colegas. Recorre a uma segunda instância, que é o monitor. Aí ele vai ver, de repente o monitor pode estar... ou eu posso ter cometido um erro e você não está encontrando, né? Aí do monitor vem para mim, aí eu vou ver o que está acontecendo, que não está sendo encontrado algum resultado. Pode ser que tenha dado algum erro mesmo, então não está descartado, mas vão fazendo aí que eu acho que é isso aí mesmo, tá? E aí... tá, e o intervalo entre o menor e o maior peso morto nesse exercício vai ser esse, né? Menos 216 e menos 3.708. Né? Lembra? O caso otimista e o caso pessimista. Vocês vão encontrar esses valores aí. Bom, e aí a gente tem um vídeo nessa aula de hoje, pessoal, que é exatamente um vídeo sobre o teto de preço e a aplicação que já aconteceu em casos reais. Ele é muito comum aqui na América Latina, no plano cruzado, no plano astral, na Argentina, a guerra econômica, né, que foi o que fez aqui o Maduro, eles deram esses nomes, né, que foi congelamento de preço também na Venezuela. Bom, teve em outros lugares, assim, mas os resultados são praticamente sempre os mesmos, né? Como a gente vai ver aqui. Vai ter aquilo ali que a gente acabou de ver na aula, né? Que é o excesso de demanda, isso é fato, né? E, de certa forma, é ineficaz. Ele é ineficaz, vocês vão ver nesse vídeo aí, e de formas até que a gente nem imagina, né? Mas, até hoje, ainda alguns governos e tudo mais ainda praticam. E a pior coisa, assim, a gente tá, claro que o nosso exemplo em si é de um setor, a gente está falando de um setor que é microeconomia, não é macro. Então é um setor específico, de um produto específico. Só que esse vídeo é mais macro, porque aí é como se fosse um congelamento de preços não agregado. Tem inflação, então você quer congelar todos os bens. Como eu falei, que são todos esses planos aí, no Brasil, o plano cruzado, na Argentina, o plano astral, na Venezuela recentemente, e em outros países que acabam tendo esse descontrole macroeconômico, inflação alta, apelam, né, para congelamento de preço, e aí você não só agora tem um descontrole macroeconômico, como você vai gerar descontroles microeconômicos, como a falta de produto, e essas coisas que vocês vão ver nesse exemplo aí, desse vídeo aí, bacana. E com isso a gente encerra a aula, né, essa aula de hoje, tá legal, pessoal? Então, um abraço a todos e um bom vídeo aí. Se possível, eu não sei se essas resenhas vão ficar coisa demais para vocês, mas se possível, façam um comentário da resenha desse vídeo aqui também, tá bom? Um abraço. I am today ordering a freeze on all prices and wages throughout the United States. In August of 1971, in an attempt to control inflation, President Richard Nixon simply declared that price increases were now illegal. Soon after Nixon's declaration, the situation in many markets started to look like this. The market equilibrium price was above the current price, but it was illegal to raise prices. Prices were hitting the ceiling, the maximum price allowed by law. With a price ceiling, buyers are unable to signal their increased demand by bidding prices up, and suppliers in turn have no incentive to increase the quantity supplied because they can't raise the price. The result is a shortage. The quantity demanded exceeds the quantity supplied. For example, in the 1970s, price ceilings on gasoline meant that it was common to have no gas at the gas station. However, the story doesn't end there. More people want to buy gasoline than there was gasoline available. So who gets the gasoline? Rather than compete for gasoline by bidding up the price, buyers now competed by waiting in longer and longer lines, in effect, bidding up their time. In the 70s, people would wait for hours at the gas station to fill up. So while the monetary price of gasoline doesn't rise, the price paid in people's time did increase. Moreover, when buyers pay for gasoline with money, the seller gets the money. When buyers pay for gasoline in time, the seller doesn't get the time just gets wasted. Do you recall from the previous videos how the price system coordinates the actions of thousands of people all over the world in order to deliver flowers? Well, with price controls in place, the economy became discoordinated.
Shortages of steel meant that construction workers had to be sent home and new building construction delayed. Factories and offices had to close when shortages meant they couldn't operate, and when they closed, the firms relying on them had to close too. In perhaps the most ironic case, a shortage of steel drilling equipment made it difficult to drill for oil, even as the United States was undergoing the worst energy crisis in its history. And other odd things started to happen. In a market economy, when it gets cold on the East Coast and the demand for heating oil increases, entrepreneurs ship oil from where it has low value, here in sunny California, and ship it to where it has high value, in cold New Hampshire. Buy low, sell high. With price controls in place, high-value consumers of heating oil couldn't bid up the price, and so there was no incentive for entrepreneurs to bring oil to where it was in greatest demand. As a result, in the harsh winter of 1972 to 1973, people were freezing on the East Coast, even as people elsewhere in the United States had enough oil to heat their swimming pools. And then the chickens started to drown. A price ceiling had been imposed on the price of chickens, but not on the price of feed. Farmers realized that at the controlled price, they would actually lose money if they fed their chicks to fatten them up and bring them to market. So the farmers drowned millions of baby chicks. Thanks, price controls. The list of strange unintended consequences like these go on and on. In the next few videos, we'll dive deeper into price ceilings, the 5 types of effects they cause, and how to analyze these using supply and demand. If you want to test yourself, click Practice Questions. Or if you're ready to move on, just click Next Video.